Olá pessoal, tudo bem? Vamos bater um papo hoje com o comunicador Beto Júnior. Estou aguardando aqui, já enviei o convite para ele, só aguardando para ver se a gente consegue se conectar para te bater um papo aqui. Vamos só aguardar, o convite já foi enviado. Uhum. Vou fazer novamente aqui. Só um pouquinho, pessoal. Estamos ao vivo. Beto Júnior, cadê você, Beto Júnior? Pera aí, pessoal. Vamos. Vai dar certo. Poxa vida, gente. Será que eu não vou conseguir falar com o Beto? Beto, Beto. O convite foi feito, já mandei para ele. Tá aqui como convidado, agora é só aguardar, né? Se ele vai conseguir conectar lá. E aí, como é que vocês estão, pessoal? Enquanto isso, vamos bater um papo aqui. Quinta-feira conversei com a Dayana. Hoje vai ser um papo mais informal, né? Falar um pouquinho sobre o rádio, enfim, né? Só tô aguardando o Beto aqui, gente. Espera aí, que eu acho que aqui. Ok. Adicionar. Ok, agora vai, hein? Agora vai. Cadê meu amigo Beto? Beto Júnior tá sendo adicionado. Olha ele aí, tá chegando. Já ele vai aparecer aqui pra gente bater um papo. Tudo ao vivo, né, gente? Beto Júnior, Beto Júnior. Grande amigo, companheiro. Tararam, tam, tam. Me aceita aí, Beto Júnior. Tá adicionando lá, gente. Às vezes a comunicação, infelizmente, o Brasil ainda. Nossa internet é uma maravilha. E a gente paga caro ainda por ela, né? Vamos aguardar, pessoal. Beto, Beto, Beto. Lararidam. Pra mim aparece aqui adicionando, Beto. Tá te chamando aí, cara. Agora eu não sei se a sua conexão. Pra mim tá aparecendo adicionando você aqui, tá? Só tô aguardando aí o seu retorno pra gente começar o nosso bate-papo. Bom, para quem é de Curitiba e região, hoje tem nublado aqui na capital. O celular vibrou aqui, caiu, quase caiu. É... eu não sei o que está acontecendo com a minha comunicação com o Beto. Está pedindo para adicionar, mas estou aguardando aqui. Opa! Aê, Céu, garoto! cara. Ô, até que enfim! Pô, cara. A gente estava falando da tecnologia aí, meu. Você tá me vendo direitinho? Tô. Tá Te me, ouço tá me bem? Tá me vendo? ouvindo bem? Tô, Uhum. tô. Tá, peraí, deixa Ok. eu arrumar aqui. É, eu também É, vou baixar.
para aparecer mais meu rostinho bonitinho aqui, né, cara? Pô. Pera aí, E o aí, rostinho. Pera aí, tá, mas tá aparecendo aí tá tá, aparecendo aí. O meu rosto tá aparecendo direitinho? tá aparecendo teu rosto, tá legal. Então, beleza. Continua feio como Ah, sempre, tá tudo bem. Continua feio. bom, mas é o que é o seguinte, né, cara? É que eu fui chamado para fazer filme, né, cara? Ah, De é. terror. Então, cara. Então, Então, filme de terror. nessa última sexta-feira, então, foi bacana, né? Foi sexta-feira Ah, 13, sexta-feira 13? É. Eu já dei um susto, já quebrei vários espelhos, gato por aqui, cara, nem passa perto da casa. Agora, se eu fizer aqui, se eu apertar esse botãozinho, esse xizinho aqui, o que que aí acho que acontece? você derruba a tua live, eu acho, né? A tua Ah, tá. Então participação. eu vou Eu mexer. acho que se eu fosse você, não mexia em mais nada agora, deixa Não, não quietinho mexo aí. mais nada. É, vou ficar quietinho aqui, cara, que. Beto, Oi. seguinte, meu irmão, deixa eu falar apresentar você para o pessoal que está chegando na nossa live. A gente Cara, vai sou conversar novo. hoje, um bate-papo descontraído aqui com o nosso querido amigo comunicador Beto Júnior. O Beto, ele é, é engraçado, mas é um tremendo de um profissional, um cara do bem, e que vai falar um pouquinho aqui, um bate-papo legal, vamos falar um pouquinho sobre a nossa profissão, né, Beto? Somos Ah, radialistas, comunicadores, contar um pouquinho sobre a sua história, você que já tem algum tempo aí no rádio, já está isso. quase virando o vô do rádio, mas ainda não, né? Ainda está um tio do rádio. Tô quase, já estou quase pegando a medalha. Cara, a gente estava aí nas Olimpíadas, né? Já estou quase pegando a medalha do vovô. Pois Aí, é. cara. Mas, Bom, Beto, só para começar, quantos anos aí de carreira já, velho? uns 150 já, né, cara? Sem contar. Não, brincadeira. Eu tenho 30 anos de rádio. Eu comecei muito velho no rádio. Por quê? Porque a maioria começa com 13, 14, 12 anos, né? E eu fui É. começar no rádio, eu fui começar no rádio com 20 anos de idade, né? E Não, eu não nem estava velho, não, esperava, pô. e eu nem esperava trabalhar em rádio, porque eu tinha outras atividades, né, cara? Eu tinha atividades Interessante, assim. interessante, inclusive, as outras atividades. Depois, se você quiser falar. É, não, a gente vai falar sobre as atividades aí, cara, que é muito legal. Mas o mais importante antes de entrar na entrada do rádio foi as experiências, né, que a gente traz de fora, como você também. Você Sim, também teve outras experiências, né? E que a gente sim. traz para o rádio depois, né? Com o passar do tempo a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo. Mas eu era jogador de futebol, futebol de salão na época, que hoje é futsal. Nossa, Futsal. você vê, É. jogava com os dinossauros e tudo. Olha o Leandro Souza aí, ó, junto com a gente aí. Leandrinho, parceiro. É, seja bem-vindo, Leandro Souza. Isso aí, vamos chamar a galera aí. Chama aí, Leandro, todo mundo para participar com a gente aí, que vai ser Pode um bate-papo compartilhar, massa. galera. Pode compartilhar. Oh, oh, saudades, Lu. Boa sorte. Quem mandou aí, o Anderson também mandou, o Anderson Luiz também mandou um. Aí, ó, Anderson Luiz está assistindo, ó. Isso é a Ah, figura, cara. sim. Não, o Ó, Anderson é nosso parceirão, né, cara? a gente, se é para falar de astral, cara, de figura, tá aí, ó. O Anderson Esse Luiz. aí, é. Vamos bater um Mas papo veja com ele bem, também. É. não, se ele quiser entrar aí e derrubar, tudo bem, porque eu sou convidado especial, mas se ele quiser entrar aí para participar junto com a gente, luz só para os íntimos. Eu já vi, Aí, ó. eu já vi tudo, que você vai ficar lendo todos os comentários, tirando sarro, mas tudo bem, tá tudo certo. Não, mas não Mas é, é isso cara, aí, que interatividade. é, Interatividade. isso que é legal. Bom, mas como eu falava, então na época eu jogava futebol de salão com os dinossauros, né, cara? É, E aí quando eu parei, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né, cara? 13 anos de idade, quando você começa no interior, porque eu sou de Campo Mourão, né, cara? No Paraná, aqui no sim. Paraná. E eu sou Tá de me vendo? Andirá. Então, Tô. né? 800 quilômetros ali, bem pertinho. Entendeu? Você pega um Logo avião, ali. fica 8. Pega um avião.
Cara? Parei, não vou falar o resto. Deus abençoe. Ei, Doutor para de ler os Leonardo. comentários e fala aí, Ah, não, enquanto você é lê os que comentários. é muito Puxa, legal, cara. puxa pro Não, tá ladinho aqui, falando. ó. Puxa pro ladinho que você não vai ver os comentários por enquanto. Mas não, mas é legal deixar os comentários. Deixa a galera participar, Não, vai. deixa aí, deixa aí, deixa aí. É, Eu quero que a galera, vai. né? Então, aí É, quando eu fui jogador, aí eu trabalhei como vendedor de sorvete, como todo mundo. Minha mãe fazia pão na época, vendia pão, pão caseiro. Fui que cobrador de delícia. ônibus. É, tudo assim, os amigos chamavam, né, cara? E a gente, você sabe, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Então, Sim, ó, tá faltando um cara lá para trabalhar em tal lugar, vai lá. Às vezes alguém uma empresa e não tinha ninguém, e na época eu tinha datilografia. Olha aí, rapaz. Pra quem não oh, sabe, ó, procura no importante. Google o que que é máquina de escrever, né, cara? Que era datilografia. Quem tinha datilografia na época, né, cara, era muito bom, né? Porque você tinha um Bom, mercado aberto para trabalhar, né? Quem tá vendo do sim, fundo aqui é o estúdio, tá? Só o meu estúdiozinho ali, ó, né? que Não legal. é banheiro não, viu? Não é banheiro não. Eu estava tentando decifrar o que que era ali, mas ok, ficou Então, esclarecido agora. É a não, porque cabine. muita gente vai pensar que é banheiro. E aí É eu a cabine, comecei. né? Cabine, é a cabine ali. Isso. Isso. E só entra eu ali e olha lá ainda, sabe, cara? Ainda bem que você é Ainda magrinho, né? né, sim, os pernilongos que entram ali, cara, tem que fazer regime, sabe, cara? Então, aí, cara, eu comecei a jogar futebol, e aí futebol de salão, que hoje é futsal, só lembrando, relembrando, e os Sim, amigos chamaram. Não jogava nada, não era todo aquele, né? Mas tem uma coisa que é muito importante a gente falar, Luciano, que quando as pessoas subestimam você, falou assim que você não é capaz disso ou não é capaz daquilo. Quando subestimaram, falaram, você não vai conseguir, porque eu não jogava absolutamente nada, eu ia para brincar. Mas um dia um técnico me subestimou, falou assim, esse cara não joga nada. Aí foi o dia em que, né, eu e outro time, e aprendi outra coisa também, a questão da liderança, né? Uma liderança nata que veio junto comigo. Que aí eu reuni a galera e falei assim, ele falou que a gente não joga nada. Hoje é o nosso dia da gente mostrar, né, dentro de campo, que a gente tem qualidade. Que a gente, isso unido assim, a aí. gente tem muita força. Tá ouvindo aí direitinho? Pode Tá falar, ouvindo? tô ouvindo. Ok. E aí, cara, nós fizemos a partida, e foi a partida mais impressionante que eu joguei, esse pessoal jogou. Sabe, cara? Ganhamos o time principal da cidade. Para você Ô, ver. Beto, só um Oi. pouquinho. Isso aqui não tá parecendo aquela gola de padre, cara? Tá É, estranho, né? eu ia falar para Pera aí, você deixa eu que arrumar eu não aqui. sabia que você É, já era, sabe, cara? é. Tá parecendo aquelas É, golas de padre, né? Que não é quando o bonito. padre veste aquela. É, É tapete isso aí. É bonito tá. esse Mas tapete. pode falar, tá? Tá ok. Ó, Obrigado tá pela, legal. isso, pela gentileza. Vai lá. É, tá bonito o tapete. Sabe, cara? E aí, cara, por que que eu tô falando sobre esse negócio de subestimar? Porque às vezes a gente subestima a inteligência da pessoa só por olhar ou porque ela fez alguma coisa e a gente acha que não tem talento. E aí, quando você dá oportunidade para essa pessoa, você vê como que ela se supera, sabe? E nós nos superamos e a partir dali a gente começou a, a ir, né, jogar futebol e ganhar. Na época não era, né, como o Neymar. Eu ganhava acho que uns R$ 100 a menos que o Neymar, né? Oh, Mas muito bem. só uns R$ 100 a menos do que o Neymar. Se diga de passagem, futebol está faltando bastante para ele. Mas, enfim, porque Tá. se encanta, porque o dinheiro né, já que a gente está falando, o dinheiro, a fama, a ego, a vaidade, às vezes tira o foco da gente. E quando tira o foco da gente, cara, e principalmente na área em que a gente mexe com o público, né, a nossa área, todas as áreas que você está em contato com o público, você tem que ter o pé no chão, o ouvido muito calmo, né, porque você ouve muitas coisas, às vezes, que atrapalham, você sabe disso. Sim, Pessoas ali bastante. sempre, né? Desde dono até faxineiro dentro da empresa que você trabalha, às vezes falando de você. Então você tem que ter discernimento, equilíbrio, continuar.
como você falou, sempre na alegria. E é verdade, eu sempre fui um cara que eu, eu tive essa facilidade de me expressar e dar risada. E dar risada, quando eu falo, não que a gente não tenha os problemas, né? Que as pessoas acham, porra, bicho, tem um leão aí também, né? Não é um cachorro que tá latindo, é um leão que tá latindo. Ele é tá louco. Pois é. Caramba, hein, meu? Isso Imagina porque eu se, tô, imagina, tô trancado aqui, né? Tá tudo não certo. imagina se o bicho entrar aí, cara. Então, ó, durante esse bate-papo nosso aqui, vamos rir muito, né? Eu só fiquei preocupado É, com uma coisa, Beto. Porque hoje pô, de filho, manhã tinha uns vizinhos discutindo ali, cara. Tava dando um eco. Falei, caramba, meu. Bem na hora que eu vou falar com o Beto, se alguém começar a tretar aqui no meu condomínio, ah, mas fica tranquilo, pô, cara. lascou. Aqui eu tô em casa, você tá em casa, daqui a pouco é descarga de banheiro, é nego pulando. É, isso Bem aí, isso. isso aí é natural. Isso é tranquilo. Natural. É. Isso Super acontece. tranquilo. Vamos lá. É. Então aí quando a gente mexe aí quando eu recebi o convite para ser locutor, foi uma coisa muito engraçada, porque aí eu volto a falar onde eu trabalhava, né? Eu trabalhava no ML, né? Eu era fotógrafo IML, do gente. ML. É, O Beto Instituto Júnior Médico Legal. trabalhou no Instituto Médico Legal. Que Era legal, hein, fotógrafo. cara? Não, é uma profissão gostosa, Ó, tranquila, sabe, cara? Ainda super. mais eu, né? Eu que não tenho medo, né? Sabe? Mas é que um amigo Ô, meu Beto, passou num concurso. é, Pode falar. não, tá, mas não sei, você quer continuar nesse raciocínio ou você quer dar uma pausa e falar sobre essa experiência? Porque eu tenho uma curiosidade gigantesca de saber como é trabalhar no IML, cara. Sério. Olha, rapaz, para quem gosta, sabe, cara? Oi, Lu! É, Oi, é a é o Dayana. seguinte, para quem, Beijo, para Day. quem tem, é, para quem gosta, é maravilhoso, né? Porque cada um nasceu com um dom. Agora, eu que, né, cara? Uma formiga passa ali, eu levo um susto. Agora imagina como é que foi trabalhar. Foi uma experiência, né, cara? Hoje, por exemplo, eu não como macarrão e não como pizza, né, cara? É muito difícil. É porque quando eu vi algumas coisas lá dentro que eu não vou entrar em É, detalhes para, né, as pessoas acabaram de almoçar e tal, né, cara? E mas dá para para não entender, chocar as dá para pessoas. imaginar. Então, eu tirava foto, né, cara? Então eu tinha que estar lá presente em todos os momentos, né, tirando foto. Então era terrível você ver algumas coisas e as pessoas comendo pizza, macarrão, tranquilo. Porque quem nasceu com dom, né, aquilo que nós estávamos falando ontem, né, quem tem dom, né, cara, para ele aquilo ali é natural, normal. Agora, quando você vai pela necessidade de trabalhar, ou que você precisa, aí, rapaz, num lugar onde, né, onde as pessoas não estão vivas, né, cara, estão um pouquinho mortas, né, cara, nunca estão vivas para a vida. A gente está rindo, né, para descontrair Mas, o assunto. E aí, sim. cara, aí eu tô saindo, um dia eu tô saindo, eu trabalhava da meia-noite às 6 da manhã, eu tô saindo do trabalho aí em Campo Mourão, uma cidade muito quente. E aí eu conheci umas pessoas que trabalhavam, né, em rádio. E aí o cara me perguntou, cara, você trabalha em rádio? Eu falei, rádio? Eu falei, até brinquei, falei, pô, esse cara trabalhar em rádio? O que é esse negócio de trabalhar em rádio, né, meu? Esse cara rádio técnico, né, de rádio, na época de arrumar. Eu falei, não, cara, não sei nem arrumar esse negócio de rádio. Não é a minha, não. Aí o cara falou, não, cara, trabalhei em emissora de rádio. Você trabalhou? Eu falei, não. Aí o cara falou assim, cara, você queria fazer um teste? E eu achei que era brincadeira aquilo, né, cara? Né? Ah, deixa eu recusar aqui, ó. Tô te ouvindo. Os atores já entrando em contato. Aí, cara, eles me convidaram para fazer um teste. Eu achei que era brincadeira, né? Porque na cidade era a primeira FM que tinha. Tinha uma AM, né? E só que eu sempre gostava de ouvir, mas eu não tinha interesse Beto, em a tua comunicação. voz ficou um pouco abafada, tava mais nítida, ficou um pouco abafada agora, vê se. Pera aí. Aí, aí, Agora? Melhorou? melhorou. Então, eu Tá, não daí tinha, você eu foi não convidado tinha. para fazer um teste. Então, eu tive a oportunidade de ir lá fazer o teste, fiz o teste, entendeu? Eu Uhum. fui lá, fiz o primeiro teste, foi horrível. O segundo foi péssimo. Tá ouvindo? Tô. Eu tô vendo aqui as Tá. pessoas, mas pode. Tô te ouvindo. Só aumenta um pouco o teu aí que tá baixo o teu volume aí.
se você mexer em Pois alguma é. coisa aí. Isso. Limpa o nariz que é bonito. Hoje a rinite não atacou, graças a Deus. Ó, tá baixo, Tá tá? me ouvindo bem? Tá bem baixo, é. Tá baixo. É, Tá baixo a tua voz aí. tá, mas A minha tá. tá. Não, a sua dá a impressão que ficou um pouco abafado, né? Não sei, mas pode ser conexão, Beto. Infelizmente, essa É, internet nossa é uma maravilha. isso aí, eu tô fazendo de tudo aqui pra. Pera aí, vamos ver aqui. Tá, mas Não eu tô tem te mais. ouvindo bem. Galera, tá chegando bem o som para vocês que estão acompanhando a live aí? Qualquer coisa, comenta com a gente aqui. Enfim, Então, Beto, aí eu e fui aí? fazer o primeiro teste. Hã? Fiz o primeiro Pode teste, foi falar. horrível. O segundo teste foi pior ainda. O terceiro foi terrível. Aí os caras falaram assim, Beto, ó, nós vamos te dar 3 dias. 3 dias para você mostrar se você quer ou não quer. E, cara, e quando eu entrei no estúdio, rapaz, é uma coisa impressionante, né? Quando eu entrei no estúdio, eu me encantei com aquilo. Eu não conseguia. Eu tinha a ideia de como fazer o teste, mas eu não conseguia, né, cara, desenvolver aquilo. Porque era novidade. E você sabe que teste é complicado, né? Tá todo mundo te olhando, Sim. todo mundo te observando, e você, ninguém gosta de ser testado, né, cara? A palavra teste já Você, dá um não, já dá um arrepio. Tudo que um você fala de arrepio. teste, né, já arrepia. E não seria diferente naquele momento, né? E aí, quando eu fiz o teste e fui mal, né? Até me senti mal também, porque as pessoas estavam ali torcendo, sabe? Vibrando para que acontecesse aquele momento, né? Porque elas, é, sei lá, viram alguma coisa diferente, né? E falaram, ó, vamos dar oportunidade para esse cara, porque na época, quando abriu a vaga, tinha 150 pessoas querendo ser. Dona Então, Dalva acabou de chegar, minha mãe. ô, dá um abraço na dona Dalva aí. Aí, ela Tá vai aí, tá conhecer o assistindo. garotinho, né, cara? Beijo, mãe. Aí, é, e já falamos o nome dela bastante, já, da dona Dalva lá Já. na rádio, né? Já É, mandamos muitos abraços para ela. é muito querida. Amada. Mãe é mãe, né, cara? Mãe é fantástico. Igual a dona Odete, minha mãe. Vou estar lá na casa dela lá, sabe, meu? Só Beijo, fazendo dona umas Odete. limpezinhas. A mulher é ligada em 820, sabe, cara? A mulher não para um minuto. Né, meu? Eu Ela tá imagino, falando com você, eu fazendo. imagino. A minha Ela tá também é falando, assim. conversando com você, tá fazendo um bolo, amassando pão, sabe, cara? Passando roupa, sabe? É, Isso é a é mãe, bem isso. né, cara? Esse é a mãe, é assim. E aí eu fiz esse teste, é, fiz esse teste, e aí os caras me deram 3 dias. Aí nos 3 dias ninguém aguentava eu dentro de casa, porque eu estava lá treinando, treinando, treinando. Lembra que tinha. Os mais novos não vão lembrar, mas depois vê no Google, né? A gente pegava fita cassete, né? No 3 em 1, Exato. Johnny Araújo, Ficava Mamonas Assassinas. gravando, né? É. Aí gravando, gravando, gravando. E aí, cara, eu tinha um probleminha só. Eu era muito bom no inglês, sabe, cara? O inglês era algo assim que eu dominava muito. Tanto que fui falar o nome de uma banda chamada Eagles, né? Hotel Califórnia. Beagles. Eu falei É, é. Eagles, cara. Abriu o programa. Aí o cara que estava do outro lado, o cara, o cara que Sabe estava o me que que eu já ouvindo. ouvi? Ei, Ah, sabe o que que eu já ouvi? Uma pessoa desanunciando o YouTube falou o S. Ouvimos o S. não, eu já vi o 2. Né? O Então eu 2. fiz. O O 2. 2. O S. Acho que O o 2. 2 parecia com um S, algo do tipo. É igual É. o Air Supply. Já vi gente falando Air Supply, né, cara? Falei, ué, Air Air Supply. Supply? Meu Deus. É, Acontece, mas, acontece. enfim, a gente não sabe o Coisas que momento que a acontecem. pessoa está vivendo ali, como no meu caso, Sim. né? Inglês, né, cara? Aí falei com toda a vontade do mundo, né? Inglês. Então, cara, Inglês. aí eu tocou o telefone na época, né? Aquele telefone que era brincadeira, tamanho. Aquele Alô, negócio Zé. redondo, né? Gigantesco. Não, e você fazia aquela voz, alô. Aí o cara, ô Beto, você poderia repetir o nome da banda? Eu não consegui pegar aqui e tal. Eu, Eagles. Ele, que Eagles, cara? É Eagles, cara. Mas Porra. aí na época, lembra? Na época saiu da editora Globo, saiu um, um fita cassete para você ouvir de inglês e tinha os livrinhos também, né? Que você pronunciava e tal. Oh, E dali sim, legal. comecei a estudar.
Porque para você fazer um curso, né, na época, era muito caro. Quer dizer, hoje também não é barato, mas na época, pô, você falar que estava fazendo um Era curso bem de mais caro, inglês, né? eram poucas escolas, né? Eram Sim. poucas as escolas e era muito caro. Então a gente ia lá nas banquinhas, comprava esse esse cassete, ficava ouvindo, né? E assim eu fui desenvolvendo, e claro, ao longo do tempo você vai, as, as, as gravadoras na época, né? Elas mandavam as músicas, já o divulgador falava, ó, o nome dessa banda é tal, né? E aí você ia pegando. Aí conforme o tempo você vai. Mas o começo foi muito difícil, não foi fácil não, cara. Suei muito, porque eu ainda peguei no tempo do picape. Picape, para quem não sabe, não é picape Não carro, é um carro, né? viu, gente? É carro não, né? Era toca-disco, né, cara? Quem É, quer ver, tudo no Google, tudo que eu tô falando, você vai lá buscar no Google, que, né, tem gente lá que tá aqui que nem sabe o que que é isso, né? Era o vinilzão, né? Era LP. o famoso Eu passei Akai, por tem o todas Akai, essas né? fases. Hã? É. Ainda tinha um Akai com aquelas cartucheiras para disparar propaganda, aquela coisa toda. Nossa, aquilo não era. É. Aquilo era um. Mas antes eu peguei caceteira. Caceteira, para quem não Nossa, sabe também, era não um é, não leque. é dar porrada nos outros, não, né? Isso. Então, eu peguei primeiro. Depois que eu peguei esse lançamento chamado cartucheira, que ficava, Rapaz. né, rodando, E quando a fita enroscava, rodando, Beto? rodando, e não Né? parava nunca. É. Perdão. É que a gente vai E, falando bastante e tal, né, cara? ó, E tem que aliviar o. É, não tem deu que nem deixar. tempo de pegar uma água, mas daqui a pouco a gente levanta, tem que ir no banheiro também. Já que eu lembrei, então vamos lá. Então vai lá, toma uma água. Estou meia velha. Não, Daiane, você tá velha, imagina nós, então. Que tá falando de cartucheira, tá falando de. Você chegou a pegar cartucheira? Você pegou, né? Trabalhou com Eu peguei, cartucheira. Você pegou trabalhei, também o toca-disco lá, ou o chamado picape na época que a gente falava, né? peguei. Eu lembro quando enroscava a música, cara. Era um negócio, aquela coisa que você vê com Ah, agulha, isso né? é. Colocar no É disco. porque você tocava demais, Aí né? Você tocava demais uma ficava. música, né? É. Roberto, Amor. e tem uma. Eu lembro na época do disco, quando lançou, por exemplo, Legião Urbana, quando lançou o Faroeste Caboclo, aquilo foi uma maravilha Nossa, para nós, né? Porque né? era música pra gente ir pro banheiro, na é verdade? Que veio É, ditado. é. Mas era uma Porque música lembra que muito veio. longa. É. Dava tempo da gente tomar um café, ir no banheiro, né? Ah, não. Pô, essa do Eagles mesmo, era Eagles, que você colocava, Starway to Heaven do Led Zeppelin, que Também. tinha 8, 9, 10 minutos. Faroeste Caboclo, quando colocava Faroeste Caboclo, você podia saber que o cara Podia ou estava saber, no o banheiro, cara foi cara, no banheiro ou foi tomar alguma um coisa café lá e acontecendo. tal. É, você poderia ter certeza que. Né, porque ninguém tinha coragem de tocar uma música, porque ela era muito grande, né, cara? Sim. E os O blocos Faroeste dá o quê? Nove comerciais, né? minutos? Ah, Desculpa eu estar mais coçando aqui, mas é alergia. É, o Faroeste é o quê? 9 minutos, mais ou menos? 9, 10, dependendo É. porque teve uma época que eles mandaram para nós e censuraram uma parte, né, que ele falava. Hoje não, né? Hoje falar É. palavrão é normal, É. mas na época não. Na época que eles fizeram uma edição quando veio o LP, que ele falava, né, algumas coisas ali e aí a gente ficava mais à vontade. Engraçado, né? Na Sim. época você tinha né, todo esse cuidado para não soltar algumas músicas que falassem e nenhuma música vinha. Foi a única que na época eu acho que foi dali que começou do Legião Urbana dessa música, que começou a ter umas palavras um pouco mais assim tranquilas no rádio, né? Porque você não podia É. falar, por exemplo, tesão, né? Nossa, se você falasse É. tesão, prazer, essas coisas, era complicado, É. que as pessoas entendiam Era, por outro era, lado, né? era, era um considerado algo assim pesado, né, para a época, né? Era um momento que a gente vinha porque o FM vinha, né, cara, para mostrar a diferença do AM, porque o AM era assim, né, para as pessoas entenderem, né? O FM era mais música, né? Porque tinha qualidade para as pessoas gravarem, porque elas assistiam novela ou, enfim, filmes e tal, e se encantavam com as Aham. músicas.
E a única forma sim. de poder ter as músicas era ouvindo o FM. Então, por isso que a gente falava menos no FM. E ele tinha a qualidade estéreo, 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 como se hoje, né? Entendeu? É, Ele tinha essa qualidade. Então, as pessoas buscavam e a gente falava menos, né? E aí, com o passar do tempo, né, as coisas foram mudando e, nossa, tivemos muitas mudanças dentro do rádio, sabe? E vamos ter muitas mais ainda. E é importante, eu acho que é isso aí, tem que mudar, sabe, cara? Eu acho que a gente não e pode ficar teve parado. muitas dessa É, e época vai que ter você está mais ainda, né, relatando até Nelson? hoje. Meu Deus, quanta coisa que aconteceu, né? Depois veio o CD, que é o Compact Disc, o MD, né? Lembra do MD? Não, só que o MD tinha um problema, né? Ele gostava de apagar, né? Do nada, né? Hum, Ele apagava do nada, né? Era um BO terrível. É, É, ele foi até tentado, era até legal você trabalhar com MD e tal. Né? Para quem não sabe, a gente também vai procurar lá no Google, lá, MD, coloca lá MD que vai vai ver o que, descobrir. que é. Né? Porque senão a gente vai perder muito tempo explicando. Tá. Você quer me Beto, perguntar? hoje você comentando sobre teu lá atrás, né, o início de tudo, por tudo isso que a gente passou, e você está acompanhando a evolução cada vez mais da tecnologia, né? Hoje o rádio mudou muito, está nas mídias sociais, nas plataformas digitais. Quando você fala plataforma digital, a pessoa que é um pouco mais leiga fala, meu Deus, o que que é isso, né? O Que que, que é linguajar isso? é esse? Mas a plataforma digital nada mais é que isso aqui, né? A rede social, o site, os aplicativos. E hoje o rádio ele teve uma mudança muito gigantesca em relação a isso, né, Beto? Hoje, como que você vê essa transformação, por exemplo, desde aquela época que você começou até hoje, assim? É positivo, é válido tudo que aconteceu de Não, lá não. para cá? Ó, eu acho assim, ó, tudo que vem para somar e ajudar é ótimo. A tecnologia, a gente não pode dispensar ela, porque ela vem realmente para poder. Só que eu que venho do rádio um pouco mais, né, antigo, eu acho que a coisa que mais encantava as pessoas era ouvir você, não te ver. Porque ver um É, rostinho desse também é sacanagem, né? Entendeu? É para pô, aí deixar a você, pessoa desanimada, né, você cara? ouve, você ouve um vozeirão e você imagina assim, um cara É, loiro, olhos então isso, você claros, podia brincar com a sei lá, imaginação das mexe com a pessoas. fantasia, né, da pessoa, né? Com a Você imaginação. podia brincar com as coisas. Hoje, né, cara, hoje, a tecnologia às vezes né, segura. Você não pode falar determinado, você tem que mostrar. Você não pode É, brincar ali sem estar mostrando para as pessoas. E quando a gente não tinha toda essa tecnologia, né, eu estou falando da tecnologia de mostrar você de vídeos, essas coisas e tal. Como que ele é? É isso que sabe, o tinha legal do aquela rádio, para mim. curiosidade, né? É, A saudade que eu tenho é das pessoas. Como é que ele é? Vamos imaginar, né? Ele é alto, ele é baixo, ele é isso. Eu então a voz dele, né, cara? É, esse cara tem uma voz assim, esse cara tem uma voz assado. Gostaria de conhecer. Será que a voz dele combina com ele? E nós também do rádio, que não conhecíamos, né? Não tinha essa facilidade hoje, como tem de. O cara tá lá no outro lado do planeta e você está conversando com ele, né? Você está vendo ele. exato. E a gente também tinha essa curiosidade, porque a gente também ouvia, né? Os amigos. E quantos amigos você ouvia e falava, pô, esse cara, hein, meu? Como é que esse cara é? Aí alguém falava, descrevia e tal. Então, eu acho que a Ô, tecnologia, Beto, ela é boa, claro, mas ao mesmo tempo ela deixou a gente um pouco assim, exposto demais, sabe, cara? Expôs demais. Essa é a minha opinião. Eu acho que quando você se expõe demais, você se retrai. Tem gente que gosta, eu não estou aqui dizendo que não seja bacana, não é nada disso. sim, É que sim, como eu vim, né, isso encantava as pessoas, né? É, sim. e hoje cabe um pouco dessa, sabe, desse da essência, sabe, do rádio. Como que ele é? Ele é E meu companheiro, mas eu não conheço. uma coisa que também mudou bastante, mas eu acho assim, pelo lado positivo, eu lembro que tipo, 30 anos atrás, vou fazer 24 anos de profissão, mas eu já ouvia rádio desde criança. 24. Falava-se muito de. 24. Nada a ver o número, né? Mas tudo bem. Não, nada a ver, é É, é, verdade. é, é, mas assim, o que, que acontece? Quando
o cara tinha vontade. Não era só ter vontade naquela época, mas tinha que ter voz, né, Beto? Voz de locutor, aquele timbre. Hoje Eu mudou peguei muito isso, né? Hoje mudou eu muito. peguei Hoje, essa época. É uma é, época que eu não, que eu briguei muito no rádio por causa disso. É, não é hoje não é porque. questão de voz, né? O cara não precisa ter É, vozeirão, oh, ok, blá, blá, blá. mas Não, é eu fui um diferente, cara né? que eu mesmo, né, vamos deixar a modéstia de lado, mesmo tendo uma voz, eu não concordava com esse tipo de coisa, sabe? Que o rádio tinha que ser feito só por quem tinha uma voz. Não. Eu achava que tinha que ter carisma, tinha que ter comunicação. Coisa que, com o É, passar do tempo, nós vimos que era o que. Porque quem define o rádio, a TV, né, ou qualquer meio, é o ouvinte. O ouvinte pode gostar da voz do Beto, gosta da voz do Luciano, gosta da comunicação do Anderson, gosta da comunicação do Zezinho, do fulano, do Beltrano. Aí é uma questão do ouvido, de do, gosto, do né? ouvido. É, O nosso ouvido é técnico. Nós queremos ouvir, né, cara? Porque a gente veio ouvindo isso. Todo mundo, ó, você tem que ter esse padrão de voz ou esse padrão de comunicação e tal. Eu sempre briguei por causa disso, porque você tem que ser o que você é. Claro que você tem as referências. Referência é uma coisa, né? Você quer imitar a pessoa, aí você perde a tua identidade. Eu acho que muitos comunicadores que eram bons acabaram perdendo a sua identidade exatamente por isso. Porque muitos começaram sim. a. Isso, eu fiz dedão, hein? Entendeu, cara? Quase caí do outro É lado aqui com a esse. minha bateria do celular aqui, mas qualquer coisa eu coloco o carregador aqui, Como é que fica tá? A tranquilo. minha tá É. 62. Pois Tem é, que eu, buscar um. celularzinho, ainda não consegui comprar aquele celular, né? Então, mas Não, estamos eu também caminhando. não. Eu também tá, né, meu? Sabe, cara? Eu ligava pro Noé. Mas, Beto, ó, uma coisa que, voltando à questão da tua imagem ali no rádio, isso aqui, ó, coçar o nariz, passar a mão aqui, é algo que é um hábito da gente, né? É Normal. um hábito. Um dia eu esqueci que a rádio estava transmitindo ao vivo, cara, e taquei a mão no nariz e cocei o Porque nariz. você tá Aqui a gente pode fazer porque acostumado, aqui é vivo, cara. né? Cara, depois que eu me liguei, eu falei, caramba, velho, tá transmitindo ao vivo e tal, isso, pô, sabe? Então, realmente, deixa a gente um pouco mais inibido, né, mais preso, Sim, até nas porque você não tá movimentações na que vai fazer. televisão, né? É, Você quis o rádio exatamente por isso, pela essa magia, né? é, Então, quando eu falo da tecnologia, a tecnologia, é claro, o que ela melhorou de qualidade de som, como você falou, das plataformas e tal, das pessoas estarem em contato com a gente, maravilha. Agora, mostrar o teu rosto, sabe? Se fosse para mostrar, então seria modelo, né, cara? Ou sim. seria. Eu estou falando o que eu penso, né? Eu Sim, respeito é a sua opinião, né? as pessoas. Isso é importante. É Mas é importante. que, Você como está você dando falou, a gente o ficava à seu ponto de vontade. vista. Você vê, eu gesticulo pra caramba. Numa televisão eu não poderia. Você gesticula, Sim, você tira toda uma câmera, todo um processo, é tudo marcado, né? Para que as coisas ocorram. Agora imagina no rádio. Imagina no rádio eu ter que ficar assim. Aí eu não consigo me soltar. engessado, né? É porque o que acontece? Na TV, quando você vê o repórter, um apresentador, ele vai entrar, ele está aqui, né? O microfone parado, Por quê? Porque ele, ele tem que estar né? marcado ali, né? É, aí entra, ele fala, aí antes da pessoa que faz lá, não sei nem o nome, quem corta lá a imagem, fazer o corte, tirar ele do ar, ele fica ali parado, né? No rádio não, no rádio você tá ali, você tá solto, você tá, Não. né? É E até diferente. porque nós vemos no rádio que você entrava, você era repórter, você era locutor, você era comentarista, você Tudo, fazia pauta, você fazia tudo, né? tudo. É, E tudo com o e os celularzinho na mão, na comunicadores época quando falavam não tinha celular, era por telefone, né, Beto? As transmissões era telefone, por você linha lembra que telefônica, era a bem gente tinha louco o uma negócio. maleta enorme para carregar, né? Para as pessoas terem uma maleta pesada para você ligar no fio de Verdade. telefone para poder você entrar ao vivo na rádio, né? Era Então, bem assim. aí você entrevistava a pessoa, você tinha um microfone normal, só que o cabo que você tinha que ligar sempre era os orelhões da vida, né? Que você pegava ali, colocava os fios, falava com as pessoas e tal. Ou você tinha que Era pedir na muito. época para a companhia, era
aqui no Paraná era a Telepar, né? Lembra? A Telepar. Você tinha que Telepar, pedir para ela com antecedência. E era caro pra caramba de você fazer era caro. essas transmissões assim, né? É, Não é igual como era, hoje, né? era Você bem pega um mais difícil. celular de onde você estiver. Por isso que a tecnologia é legal, né? Porque na época nós chegamos a ter telefone que as pessoas compravam por 50 mil reais. Olha Era. o O absurdo. telefone era aquele lance de ações, né? Tinha ações, Ações, né? ações. É, É. era E aí, ações. quando privatizou, né, por isso que eu acho importante, ó, a concorrência é exatamente para isso, né? Como o rádio. Lembra que o rádio era o AM, FM, televisão, Uhum. né? É, Eram essas é. três coisas que brigavam. Que eu acho que era uma bobeira porque não tinha briga, porque a AM tinha um estilo, a FM tinha outro e a televisão completamente diferente, né? Diferente, Mas as pessoas exato. achavam que a gente tinha que brigar. E não. Você, a cada dia que passa, você briga com o teu concorrente do FM, né? Sim, Da AM, quem gosta, né, já tem o seu programa predileto, porque o FM não tinha na época como nos dias de hoje, um programa específico, sabe? Ah, o é, programa do Beto, isso era da AM, né? O FM era entendi. só, ele é um fulano de tal. Você falava o seu nome só uma vez. Só se identificava ali e já era. Não, era difícil você se identificar. Pô, tinha É, diretor que não gostava que você falasse nem na abertura. Sabe? sério? Você só falava. Caraca. Você falava o slogan da rádio, uma coisa que criaram. Não que você não tem. Aham. O slogan é uma marca que você tem que estar ali realmente falando para as pessoas saberem que rádio que está. Agora, você ficar E só para nele, gravar, né, na mente como é que do você se ouvinte. desenvolve? Aí chega uma Aham. hora que você vai entrevistar alguém, você vai ficar falando o slogan da rádio. Olha, Pois você é. está na rádio, né? Está na rádio tal. Hoje estou com o Tonhão do meu lado. Tonhão, o que você acha de falar paixão demais? Né, cara? Então, e as mudanças vieram, e que positivo, né? Teve Sim, muita coisa teve um lado boa, positivo. muitas cabeças maravilhosas no rádio, sabe? No Brasil, nós temos pessoas assim, sabe? Do norte ao sul, leste Ô, ao oeste, ô, Beto, pessoas muito boas. sabe que perguntaram, se caso você achar que eu estou atropelando, você pode concluir e tal, depois eu, Uma tá? porrada? Não, mas aí Nós no dia temos, que eu encontrar com você, vai ficar nós temos curioso, essa você vai falar que liberdade. bateu no armário. É que é. Mas hoje, cara, eu perdi a linha de raciocínio que eu ia te perguntar aqui. Poxa vida. Ah, tá. Já me perguntaram várias vezes sobre o Luciano. Eu tenho vontade de ser radialista, ser locutor de rádio, enfim. O que eu tenho que fazer? Bom, primeiro, eu, particularmente, né, Beto, acredito que tem que ter dom. Você tem que ter dom da comunicação. Como a gente estava falando ontem no programa de rádio, é o dom da comunicação. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Existe hoje algumas escolas, né, como é que fala, de rádio, né, Que é enfim, que rádio, é. seria como rádio oficina antigamente, né, Uhum. acho que é isso mesmo, rádio É oficina, uma né, faculdade de rádio e TV. e tem faculdade e tudo mais. Mas eu acredito assim, infelizmente, eu sou realista, tem pessoas que têm vontade, mas não têm o dom e não é para isso. E às vezes eu sou um pouco radical de falar para a pessoa, cara, na boa, não quero que você desista dos teus sonhos. Mas, cara, eu acho que esse ramo não é para você. Ô, Luciano, você é cruel. Não, cara, eu sou. Sabe, Beto, por quê? Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que às vezes ela tem um dom, ela tem uma voz legal, que também não muda muito a questão de voz, a gente já falou Não sobre muda isso. muito. Hoje, Mas e ela hoje no não rádio não tem. muda muito, não. Entendeu? Ela não tem aquela pegada, aquela coisa que prenda o ouvinte. Porque hoje, Beto, o que acontece? Para você prender o ouvinte, cara, é difícil, porque a gente tem uma concorrência muito grande. Além da TV, claro que querendo ou não, a gente acabou comentando isso, ela se torna uma concorrente do rádio. Tem a internet, cara, tem as redes sociais, tem isso, tem aquilo. Cara, para você prender um ouvinte, parar para te ouvir ali, olha, hoje, nos dias de hoje, não é fácil, né, Beto? É, é complicado, porque você falou bem, nós temos muitos concorrentes, né? E concorrentes fortíssimos, né? Porque no rádio você tem que ter um comportamento, né? E em algumas plataformas digitais você fica à vontade, né? Então Sim, nós já temos um problema aí, né? Que o rádio ainda é, nós estamos vivendo ainda algum tempo antigo ainda, né, cara?
Algumas coisas, elas não... Eu estou falando do rádio, né? Não em geral, porque em algumas cidades os caras estão muito além né, pelos pensamentos e pela disputa que é do rádio, e obriga as Sim, pessoas a ter uma atitude diferente, né? é, Mas hoje, para segurar o ouvinte, você tem que ter uma comunicação muito, muito boa. E não é fácil, porque as pessoas estão cada vez mais exigentes exatamente por isso. Porque elas têm é, canais. E aí exige de nós. Né? Exige de nós. Por isso que eu falo para você como era importante você ficar em off. Né? Você não aparecer. Porque ali você criava muito. Ali você criar. trabalhava a imagem das pessoas. É, E hoje você tem que trabalhar a imagem, né? A imaginação das pessoas, né? Você tem que estar passando a informação, sabendo o que você está falando, em primeiro lugar, né? Porque é muito fácil, é muito simples você dar uma notícia. Mas é, você, primeiro você tem que entender o que você está falando, né? E hoje nós exatamente. temos que Ainda mais se trabalhar você isso. for De repente, um apresentador e que também tem o hábito de comentar, né? Você tem que ter domínio do assunto para você poder comentar aquilo, né? Me eu ouve? não pegou, travou aí um pouquinho. O que você falou? Tá, eu digo assim, principalmente aquelas pessoas que trabalham, vamos supor, ela apresenta um programa e ela tem ali a parte jornalística, ela lê uma notícia. Para ela comentar aquela notícia, ela tem que estar inteirado do assunto, né? Não é simplesmente comentar. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de comentar, sabe? Eu não gosto. Uhum. Eu não está na minha veia. Claro, se você, né, vai de repente para um setor que você vai ter que comentar, né, você vai se preparar muito bem. Tem gente que tem a facilidade, né, como nós falamos, pessoas de escrever livro, Sim, coisa que eu não tenho, e a pessoa faz com uma perfeição. Outros de tocar, é, outros de cantar, outros de tal. E você fazer um comentário, a gente tem que cuidar muito. E hoje as pessoas não estão pensando, né, é só para ganhar o Ibope, né, e ter audiência. Elas afetam a pessoa, elas interpretam de uma forma e esquecem que tem uma família por trás dessa pessoa. Você tem que ter muito sim, cuidado, muita responsabilidade naquilo que você vai falar, sabe? Com essa intolerância que a gente está vivendo hoje também, infelizmente. Então, por quê? Por que está gerando tudo isso? Porque as pessoas estão mais preocupadas em ganhar audiência, like, isso, aquilo, do que realmente falar o que está acontecendo. É muito bonito você é, ver cortes assim, né? Quando você vê aqueles cortes assim nos vídeos e tal. Ah, fulano brigou com ciclano. Aí que as pessoas só vão nesse corte, não vão ver o que aconteceu, né? o que E chegou de a repente esse ponto, né? É, chegou a esse ponto. E um comentário, exatamente é isso. Às vezes as pessoas têm um comentário foge do assunto, sabe? Completamente do que está sendo falado ali, a narrativa. que realmente é, né? Você tem que tomar muito É. cuidado, cara, porque você está mexendo com vidas, né? Você está mexendo com vidas, de repente um filho de uma pessoa que você está falando, de um famoso, não é porque ele é famoso, ele chegou lá porque ele trabalhou, ele se tornou uma pessoa famosa, Tem, uma pessoa isso, mas foi um trabalho, né? e tem Como se fosse família, uma né? outra pessoa trabalhando. É, e ela tem família, ela tem mãe, ela tem pai, ela tem irmão, ela tem filho. E você falar determinadas coisas, você tem que cuidar muito. E hoje eu estou vendo que as pessoas falam qualquer coisa, não estão nem aí. Ah, não, se processar, processou. A questão não é só de processo. A questão é como que fica o mental dessa outra pessoa, né? E o que você vai colher depois, porque você fazendo mal para outra pessoa, o mal, quando a gente fala, não é só, enfim, agredir outra. Se agride com palavras. E o pior que tem é que às vezes você não dá oportunidade para a pessoa responder. Então, esse negócio Você de viu? comentário, É, eu tomo muito cuidado. sim. Não, e tanto em relação a comentários, aí já vem mais aqui para a questão da rede social. No caso, aquele menino recentemente que postou um vídeo, filho de uma cantora, agora não me lembro, acho que do Aviões do É, Forró, não sei. Então você viu os comentários maldosos que teceram contra aquele menino por uma brincadeira que ele fez, ele acabou cometendo suicídio, né? Então, assim, é complicado, né, Beto? Muito complicado. então, agora imagina só, você descobre que você está falando de uma pessoa, está recebendo as informações e você não está, né, você não está pesquisando direito. E você acaba com a vida de uma pessoa.
Nós Sim. vamos lembrar aqui, quem é mais velho vai lembrar, que teve uma reportagem numa determinada TV que falou mal de uma escola, sabe? E dizendo que os donos da escola estavam maltratando as crianças. Uma mãe fez isso. E aí fizeram uma matéria, Poxa vida. acabaram com a escola. Descobriram depois que essa mãe estava devendo para a escola e como forma de se vingar, sabe? Falou mal. Agora imagina como que Da escola. ficou os donos da escola. Os donos da escola, eles estão vivos ainda. Até hoje eles não se recuperaram. Imagina o baque que foi, né, cara? De você ouvir uma coisa que não é verdadeira. E aí você não tinha como provar. Só depois que alguns pais relataram que aí teve caso de polícia, a polícia investigou, foi atrás, viu, que não era verdade. Que a mãe estava inventando porque estava devendo. Agora, Complicado, para aí. você Aí destruir, já manchou tudo, né? A para você construir. reputação, aquela coisa toda. Aí passou uma reportagem Beto, depois desses donos. Eles estão até hoje. olha é, O repórter foi mexer no microfone. Para você ter uma ideia, o repórter mexeu com o microfone, eles se assustaram. Isso é vida. caramba, Então, quer dizer, por não, causa jamais. de um comentário. Quantas Comentário vezes a gente maldoso. vê, É. quantas vezes a gente vê aí pelo YouTube as pessoas tirando vidas? Porque alguém falou isso, porque falou aquilo. Primeiro, eu acho uma fraqueza da fé, né? Porque quando Sim, você, agora falando, né, eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé, que tudo, né, é importantíssimo. Quando você tem dentro de você, seja como você chamar, né, Deus, né, e tal, você se fortalece para você, porque nós sabemos o quanto nós levamos de bordoada, quantas bordoadas a gente leva. Que as pessoas na hora que estão com raiva e bastante. falam alguma coisa, e se você não tiver um filtro, esse filtro que eu sempre falo, né, que é a nossa fé, né, você não aguenta. E muitas pessoas não aguentam essa cacetada, porque é duro, É. cara. Você ouvir uma coisa que não é Pô, verdadeira. E para sim, você depois. sim. Aí você não tem espaço, eu já vi. Porque nós somos funcionários, as pessoas acham que a gente é dono do espaço que a gente está fazendo. Não. Não, Nós temos é. regras. Nós não podemos falar simplesmente. Aí a pessoa vai, fala de você, não dá oportunidade para você falar, É. né? E aquilo fica dentro de você com uma marca que é difícil depois tirar. É, não, aí fica mancha, né? Beto, vamos dar uma pausa aqui só para mandar alô para a galera. A gente já continua os bate-papos. Ó, o Manda Carlos lá. Henrique está nos assistindo e ele, inclusive, colocou aqui, ó, parabéns, tá bacana o assunto, parabéns. Deixa eu voltar aqui. O Leandro As Souza, pessoas grande podem amigo. O interagir, Leandro, nós fica à vontade aí. trabalhamos juntos, viu, Beto? Ele era de Palmital, São Oi? Paulo. O Leandro, nós trabalhamos Palmital, juntos, ele São é de Paulo. Palmital, São Paulo. Palmital, É. pensei que era aqui no Paraná. Não, tem no Paraná também. Tem, mas essa é Tem. Palmital, São Paulo, é região de Ourinhos, Assis, Ah, tá. Cândido Mota. Ó, o Carlos Henrique, muito bacana a entrevista. Conversar com Estou gostando do mapa é assunto. outra coisa, né? Conversar com um cara que tem Ó, um mapa na cabeça, cara. a Dayana está dizendo aqui, ó, caramba, com o tempo, estava lembrando do tempo que trabalhou na difusora. Cara, enfim, o pessoal de rádio, o Carlos Henrique está aqui, que é de Andirá. Lembrando, Beto, que esse pessoal que não está vindo ao vivo agora, mas ele vai ficar aqui, a live vai ficar salva, né? O pessoal pode assistir depois. Por isso eu nem me Até durante preocupo, eu o até meio falei com a nós vamos Dayane, ficar que foi aqui a conversando. entrevistada de quinta-feira, nem me preocupo com números aqui de pessoas assistindo ao vivo, porque eu sei que muita gente vai Tá assistir baixo, hein? Tá depois, baixo, hein? Tá né? baixo teu som aí. Beto, eu não Tá estou bem te baixinho o ouvindo. teu volume aí. Eu Não estou também te não tô te ouvindo. ouvindo. Olha, Não, não consigo te ouvir. Está me ouvindo? bem baixinho. Tá, Não. vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma pausa. A gente se reorganiza aqui e já volta, pode ser? Beleza, então.